Olá, meu nome é Débora, sou aluna do curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e esse trabalho que vou apresentar agora é um requisito da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Tem como tema Conhecimento Científico e Ciência. Esse trabalho está fundamentado no capítulo 3 do livro de Marconi e Lakats, que traz uma abordagem dos fundamentos de metodologia científica. Para falar sobre conhecimento, é importante compreender o que de fato significa. E quando perguntamos o que é conhecimento, uma das primeiras respostas obtida é essa: conhecimento é saber ou estar informado sobre algo. Ele resulta da interação do homem com o meio em que vive. Ou seja, na busca de compreender a sua realidade, o homem interage com o meio em que ele vive, e o resultado dessa interação nada mais é do que o conhecimento. Então, o conhecimento, ele envolve, de acordo com esse esquema apresentado no slide, ele envolve um sujeito, que é aquele que conhece, envolve um objeto, que é aquilo que o sujeito quer conhecer, e o resultado dessa interação, que é a formação de uma ideia, de uma opinião ou de um conceito que passa a fazer parte da subjetividade do sujeito. E dependendo da forma com que o sujeito alcança o conhecimento, ele ainda recebe algumas classificações. Esses autores, eles vão apresentar 4 tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento popular. Segundo os autores, é um modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que adquirimos no trato direto com as coisas e os seres humanos. Ele constitui um saber que preenche a nossa vida diária. É um saber que possuímos sem que o tenhamos procurado ou estudado, sem que tenhamos aplicado um método e sem que tenhamos refletido sobre algo. Esse conhecimento vai resultar, então, da relação com o mundo. Ele é transmitido de geração para geração e se baseia na imitação e na experiência pessoal. Ele não requer comprovação e, por isso, ele é produzido sem reflexão e sem aplicação de método. É um conhecimento valorativo, porque a sua formação ela depende de valores que o sujeito atribui ao objeto. É reflexivo, ou seja, depende muito da interpretação do sujeito, da familiaridade dele com o objeto. Por isso, ele não pode ser formulado de uma forma mais geral, né? Porque ele é muito subjetivo. Ele é sistemático, justamente por não haver uma preocupação com a forma de adquirir e organizar as ideias. É verificável, porque ele pode ser percebido no dia a dia, ao mesmo tempo que é falível e inexato, justamente por não ter comprovação, por se conformar com a aparência, com o que foi visto, com o que se ouviu dizer sobre o objeto. Aqui do lado a gente tem uma situação exemplo, em que um garotinho fala para a avó que ele já lanchou e pergunta se pode tomar banho. E a avó fala que não, senão ele morre. Aí ele pergunta como que ela sabe daquilo. E ela responde, né, que é pela experiência, que uma vez um garoto morreu porque fez aquilo. A gente percebe que ela se conformou com algo que ela deve ter visto ou ouvido falar. E esse conhecimento dela pode ter sido obtido da geração anterior e agora ela está passando para o neto. Mas é algo sem comprovação, algo que não foi testado. E hoje nós sabemos que o perigo está relacionado ao fato das pessoas praticarem atividades físicas após as refeições. E uma dessas atividades é a natação, por exemplo. Então associaram o perigo, que seria uma congestão, né, que poderia levar à fatalidade, a água ao banho depois da refeição, mas na verdade está muito mais relacionado à atividade física. Conhecimento filosófico, segundo os autores, é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Ou seja, o conhecimento filosófico é racional e busca responder aos grandes questionamentos humanos, como, por exemplo, o que é o homem, de onde ele veio, e por envolver a reflexão, ele se baseia na dedução, e por isso não é verificável e também nem necessita de comprovação.
É um conhecimento valorativo, pois parte de hipóteses que se baseiam em experiência e por isso não podem ser observados. É racional, pois os seus enunciados eles estão organizados de uma forma lógica. É sistemático, já que busca apresentar a realidade estudada de uma forma coerente. Não é verificável, ou seja, as hipóteses filosóficas elas não podem ser confirmadas e nem contestadas. É infalível e exato, visto que não pode ser submetido à experimentação. Aqui do lado a gente tem um exemplo de conhecimento filosófico. O preconceito limita a ascensão profissional. Para chegar a esse conhecimento, experiências envolvendo o preconceito no ambiente de trabalho levaram a uma reflexão. E foi a partir dessa reflexão, de uma especulação, que foi deduzido que o preconceito ele pode limitar a ascensão profissional. O religioso, segundo os autores, parte do princípio de que as verdades tratadas são infalíveis e indiscutíveis, por consistirem em revelações da divindade, que é sobrenatural. A adesão das pessoas passa a ser um ato de fé, pois a visão sistemática do mundo é interpretada como decorrente do ato de um Criador divino, cujas evidências não são postas em dúvida nem sequer verificáveis. Então, o conhecimento religioso, ele parte da compreensão e aceitação da existência de uma divindade, que seria a razão de ser de todas as coisas. É um conhecimento valorativo, pois apresenta doutrinas com proposições consideradas sagradas. Ele é inspiracional, à medida que contém revelações do sobrenatural. É sistemático, ou seja, dentro do conhecimento, acredita-se que o mundo apresenta origem, significado, finalidade, destino. E não é verificável, pois considera tudo como obra de um Criador divino, portanto, não necessita de comprovação. Ao mesmo tempo, justamente por isso, também é considerado infalível e exato. Aqui ao lado nós temos outra situação, exemplo, onde no quadrinho o menino pergunta para a avó o que ela está fazendo e ela diz que está olhando para o céu e agradecendo pelo que eles têm. E o menino pergunta para quem que ela agradece e ela responde que é para Deus. O conhecimento dela ele se baseia na fé. Ela acredita que existe uma divindade, que no caso que é Deus, que ela não vê, mas ela acredita que ele está lá, e quem seria responsável por suprir as suas necessidades aqui na Terra. Vou falar agora sobre o conhecimento científico, que, como o próprio nome já diz, é um conhecimento baseado na ciência. O conhecimento científico é real, porque envolve a ocorrência de fatos, é contingente, já que as suas hipóteses elas são submetidas a experiências que vão comprovar a sua veracidade ou falsidade. É sistemático, pois todo saber está organizado de forma lógica, formando a teoria. É um conhecimento verificável. Assim, caso uma afirmação ela não possa ser comprovada, ela também não pode pertencer à ciência. É falível, pois não é um conhecimento definitivo, né? Ou seja, ele ainda pode sofrer alterações. E por isso, ele é aproximadamente exato. Assim, novas proposições elas podem ser reformuladas e alterar as teorias já existentes. Aqui ao lado a gente tem um exemplo de conhecimento científico. Até um certo tempo atrás, a gente sabia que o mosquito Aedes aegypti ele era transmissor da dengue. Há uns anos, mais recentemente, alguns fatos levaram a estudos mais aprofundados desse transmissor por meio de verificações e experiências. E aí foi comprovado que ele também é transmissor da Zika e da chikungunya. Pode ser que futuramente seja constatado que ele também transmita outras doenças, pois se tratando de um conhecimento científico, esse conhecimento ele também poderá sofrer alterações. Vale ressaltar aqui a correlação entre conhecimento popular e conhecimento científico.
Segundo os autores, o conhecimento vulgar ou popular, às vezes denominado senso comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade e nem pela natureza do objeto conhecido. O que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do conhecer. Segundo os autores, tanto o conhecimento popular quanto o científico, eles podem ser verdadeiros em relação a um objeto. O que vai diferenciar um do outro é o caminho percorrido, é a forma de observação, os métodos e os instrumentos utilizados. Enquanto o conhecimento comum ele vai se limitar à experiência particular, à vida cotidiana, o conhecimento científico ele vai mais além. Ele é alcançado pela formulação de hipóteses sobre um objeto, verificação planejada e interpretação com auxílio de teorias. Conceito de ciência. Para muitos, se a gente perguntar o que é ciência, vão responder: ciência é conhecimento. E essa é uma visão conceitual bastante genérica. Para Lakatos e Marconi, assim como para muitos outros autores, ciência é a sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. E esses conhecimentos eles são adquiridos por métodos rigorosos, verificáveis, sistematizados e que podem ser ensinados. Devido a uma complexidade de fenômenos e a necessidade do homem de estudá-los, foi necessário a classificação da ciência de acordo com o seu conteúdo. Então nós temos as ciências matemáticas ou lógico-matemáticas, que envolvem aritmética, lógica, física pura, por exemplo. Temos as ciências naturais, como física, química, biologia, entre outras. Temos as ciências humanas ou sociais, onde nós temos psicologia, sociologia, economia, entre outras. E as ciências aplicadas, como direito e medicina, por exemplo. De modo geral, as ciências elas possuem um objetivo ou finalidade, que é justamente a necessidade de diferenciar as particularidades que regem certos eventos. Elas possuem função, que é de aperfeiçoar a relação do homem com o mundo, fornecendo a ele uma abundância de conhecimentos. Também possui um objeto, que pode ser material, ou seja, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar, ou um objeto formal, que seria um enfoque especial dado a um objeto material. Assim, um enfoque formal seria o estudo da anatomia humana, por exemplo, dentro das ciências naturais, já que o homem também é objeto de outras ciências, como as humanas. Enfim, por meio do que foi exposto, fica evidente que a ciência não é a única forma de alcançarmos conhecimento. Entretanto, é ela que vai consolidar o nosso saber de uma forma racional e objetiva. Essa foi a referência utilizada, como já mencionado. Me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida referente ao trabalho apresentado. Agradeço pela atenção e até breve.